Bom, pessoal, estou bem emocionado. O Papa não estava aqui na Praça de São Pedro agora, mas eles usaram um telão para ele fazer o discurso de onde ele estava. Foi muito emocionante. Sempre vocês iam dar risada de mim, eu fui super emocionado. Bom, vou falar um pouco sobre a nossa igreja. Tudo começou com Jesus Cristo. Jesus, quando ele estava ainda com os apóstolos, ele perguntou para os apóstolos quem eles diziam que ele era. E aí os apóstolos começaram a falar algumas coisas, e Pedro disse que Jesus era o Filho de Deus vivo. Então Jesus disse uma coisa para Pedro, lá em Mateus capítulo 16, que foi: você é o Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E os poderes do inferno jamais poderão derrubá-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Depois disso, Jesus passou por tudo que tinha que passar, foi crucificado, morreu, ressuscitou. E aí ele confiou a Pedro a missão de dar sequência na igreja dele. Pedro e Paulo foram muito importantes no começo da igreja católica, porque Pedro foi quem disseminou a mensagem junto com os discípulos, e Paulo disseminou a mensagem junto a quem não era discípulo, a quem não era judeu. Então, duas culturas em um determinado momento se chocaram, que era a cultura dos gregos, dos romanos, dos gentios, como eles chamavam, e dos judeus. Esse foi o primeiro cisma da igreja. Logo depois de Pedro e Paulo conversarem, se acertarem, eles admitiram que de fato a salvação era para todos. E eles começaram a percorrer o mundo para disseminar a mensagem do Evangelho. Tanto Pedro quanto Paulo vieram parar aqui em Roma. E em Roma, eles começaram a pregar o cristianismo. E o cristianismo começou a se difundir muito. Até o momento que o imperador Nero, um dos seus ataques de loucura, resolveu pôr fogo na cidade. E como o povo ficou muito bravo com Nero, ele resolveu colocar a culpa nos cristãos. Teve início a maior perseguição de cristãos que existiu. E exatamente aqui, onde eu estou, no Vaticano, que é uma colina de Roma, por isso que se chama Vaticano, Pedro e Paulo foram martirizados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser igual a Jesus, e Paulo foi decapitado, exatamente aqui. Passou um tempo e o cristianismo continuou crescendo muito pelo Império Romano, até que o imperador Constantino, em aproximadamente 313, ele, num sonho, viu a imagem de uma cruz, uma inscrição escrita: com esse símbolo vencerá. E ele colocou a cruz na frente de todos os escudos dos soldados romanos, e eles ganharam a batalha. A partir desse momento, Constantino adotou o cristianismo como sua própria religião. Alguns anos depois veio o Edito de Milão, do Império Romano, dizendo que todo o Império Romano poderia praticar o cristianismo. E um pouco logo depois, o cristianismo virou religião oficial do Império Romano. E aí, nesse momento, tanto religião quanto o poder do Império se fundiram. Então, o Papa já era escolhido com um objetivo político e religioso, existiam essas duas coisas muito misturadas. E a história foi seguindo. Esse lugar aqui não foi sempre a Basílica de São Pedro. A Basílica começou a ser construída por volta do ano de 1540, 1560. Ela demorou algo em torno de 100, 110 anos, 120 anos para ser construída. Ela foi construída com a ajuda de muitos mestres renascentistas. Posso citar Michelangelo, Rafael, Donatello, enfim, quem era Tartaruga Ninja participou. E é considerada uma das maiores obras de arquitetura da face da Terra, o Vaticano. Tá? O Vaticano, ele virou oficialmente um estado, um país, depois de Mussolini. Mussolini, ele fez um acordo com o Papa, lá por volta do ano 30 e pouquinhos, 20, 30, que foi o concílio, o Tratado de Latrão. Não é concílio, é tratado. O Tratado de Latrão. E através desse tratado foi cedida oficialmente essa área para a Igreja Católica. O Vaticano tem cerca de 440 metros quadrados de extensão.
Então é basicamente essa praça, a Basílica e a residência do Papa, que fica um pouco mais para lá, junto com os jardins e essa região. É considerado hoje o menor estado do mundo. Tem, como eu disse, menos que 1 km², e é cerca de 800, 850 habitantes. Mas esse tamanho tão pequeno não significa a grandeza que ele representa. Hoje nós temos no mundo algo em torno de 1,8 a 2 bilhões de católicos. Então é de fato uma das maiores religiões do mundo. Se a gente for pensar em cristianismo, nós somos mais de 4 bilhões. Então representa mais da metade, deve estar algo em torno de 3 bilhões, 2,5, 3 bilhões. Os dados sempre ficam oscilando, tá? Então é difícil apontar um dado tão certeiro. E nós somos responsáveis por disseminar a mensagem de amor de Cristo. Essa é que é a parte mais importante. Toda essa opulência, todo esse detalhe, esses mestres renascentistas fazendo coisas maravilhosas, nada seriam se não fosse basicamente a estrutura do amor que é aqui presente. Então vocês não têm assim ideia do que é você ouvir um discurso do Papa falando sobre basicamente amor ao próximo, sobre carregar a sua cruz e assumir a sua missão no mundo. A nossa missão é disseminar o cristianismo. E vocês, enquanto crismandos, têm uma missão muito mais bonita, que é ser o principal mensageiro disso. Então, o sacramento que vocês vão receber daqui a pouco é um sacramento muito importante, porque vai te dar a força para você seguir isso adiante. Então, essa foi uma explicação super básica. Eu acredito que nós vamos abordar outros temas ainda durante a aula, mas aqui em Roma era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria também agradecer, e agora eu vou falar em inglês porque a minha cameraman e auxiliar dela são canadenses. Então, I would like to you, Tanya, and you, Naomi, to watch me, to make this movie, so you are so professional. So thank you so much. You help us in Brazil. Ok? Pessoal,